Olá, eu já tinha até dado como encerrado o tema das diferenças entre a música clássica e a popular, e eu tinha feito dois vídeos, né, em duas partes, mas aí eu percebi que o assunto é muito rico e rende muito, e é polêmico, né, e dá muito pano para manga, ainda dá muitos questionamentos, e muitos exemplos e temas, discussões, né, sobre essas diferenças. Então, eu percebi que ainda rendia pelo menos mais uma parte. Então, eu acho que eu chego a essa terceira parte agora, a parte final, que eu até não fui muito claro nos dois vídeos anteriores, e dessa vez eu quero destacar mais esse lado que eu não discuti muito, não comentei muito nos dois vídeos anteriores, que além das diferenças, né, entre as duas linguagens, né, clássica e popular, também tem uh, algo que também podemos destacar, é o que uma linguagem proporciona de importante e relevante, né? E a outra linguagem não pode proporcionar, tanto uma como a outra, né? Então tem coisas que a gente só encontra na, na linguagem da música clássica. E, e é importante, e nós não podemos ser indiferentes a isso. Em compensação, também tem outras coisas, outros valores, outros sentidos, né, culturais e artísticos, que aí só é proporcionado pela chamada música popular. Só podemos encontrar na música popular. Então também tem isso. Então, daí a importância das duas linguagens. Por isso que eu sempre questionei, né, os preconceitos de ambos os lados. Porque o ser humano, né, na história, principalmente do século XX todo, né, e até agora esse começo de século XXI, a sociedade, né, mais, digamos assim, mais contemporânea, né, ela, tudo o que a gente passou, principalmente nos últimos 100 anos, né, de toda essa revolução, do avanço tecnológico, do avanço industrial, né, e aí a chegada da indústria cultural no século XX, e aí também veio também até a manipulação das artes e da cultura, né, que foi um ponto negativo da indústria cultural, de se comercializar de maneira, digamos assim, banalizando, né, a arte, né, e a cultura também, transformando num produto de consumo, também aí o lado negativo, né, da indústria cultural, que o Adorno, né, ele sempre criticava isso, né. Mas ainda assim,
principalmente durante esse período aí dos últimos 100 anos, a gente percebe o quanto, no caso, principalmente na música, né? Dessas duas linguagens aparentemente opostas, né? Ou antagônicas, né? Elas são tão importantes. Não dá para imaginar o mundo nos últimos 100 anos que não sem essas duas linguagens. Se, por exemplo, só existisse uma linguagem, ou só existisse só música clássica, ou só existisse só música popular. Parece que ficaria muito estranho. Faltaria alguma coisa, né? Não estaria completo. Então, aí eu chego a essa conclusão, né? E nunca entendi o porquê que... É verdade que isso diminuiu muito, né? Hoje já é uma grande minoria, né? A minoria das minorias ainda, as pessoas que têm esses preconceitos, né? Tanto de um lado como de outro, né? Acadêmicos que desprezam a música popular, a rebaixam, né? E ao mesmo tempo o pessoal também da música, principalmente a música popular cancioneira, que tem esse desprezo, né? Pela música clássica, pela música sinfônica, pela música de concerto. Eu já vi também pessoal, até gente muito talentosa da área popular, no caso mais a área cancioneira, né? Que geralmente a área instrumental o pessoal é bem mais flexível, né? A, a música clássica, né? Mas no caso da música popular cancioneira, eu já vi um pessoal que até, e aí é que eu falo da ignorância, né? Que não é legal isso. Um pessoal dizer que não precisa da música clássica, ou não precisa ouvir música clássica, não é o meu mundo, não é o que eu faço, não tem nada a ver com o que eu faço, então eu não tenho nenhum interesse. É verdade que ninguém é obrigado a se interessar por nada, né? Todo mundo é livre para viver a sua vida do jeito que quer, né? Mas eu sempre achei isso uma ignorância, porque a partir do momento que a pessoa é artista e ele se profissionaliza e torna-se um artista, que ele quer ser um artista mais sério, né? Naquilo que se propõe a fazer, ele negar algo que tem uma relevância e faz parte da história, né? Da arte, né? A história do mundo, né? E ele negar essa linguagem, isso não é uma coisa inteligente, né? A gente pode também citar outros exemplos que não tem nada a ver, às vezes, com a música também. Por exemplo, eu já vi atores até muito famosos, dizerem que não gostam de ler. Veja só. Como assim? O cara é ator, ou a moça é atriz, e dizem que não gostam de ler. Como é que ele vai ser um bom ator, ou ela vai ser uma boa atriz, se ela despreza a leitura, que é a base, né, do conhecimento, da formação humana, da formação social, da formação cultural, intelectual, de tudo? Fora também os atores também que desprezam o teatro. Também existe isso. Atores que fazem só televisão, no caso, e aí não fazem teatro. E eu já vi alguns atores dizendo que acham até o teatro uma coisa chata, não fazem, não tem interesse.
E isso é uma coisa que é simplesmente algo que a gente não fica pasmo, né, com isso, né? Porque como pode um ator ou uma atriz ele desprezar o teatro, que é a base da formação de qualquer ator, né? É uma coisa muito estranha, né, isso, né? É a tamanha manipulação, no caso aí, como a gente disse, da indústria cultural, que criou esses modelitos, né, de chamadas, acho que subartes, né, subculturas, né, no caso aí, que a pessoa põe na cabeça que aquilo que ela faz é uma outra coisa, que aquilo é independente e ela não precisa de formação de algo mais profundo ou de alguma coisa assim, que não. Porque o que ela faz é esse tipo ou outros tipos de ferramentas não vão fazer diferença. Como que a pessoa dizer que conhecer uma cultura, uma técnica, estudar algo, ter uma formação, não vai enriquecer ou não vai ajudar ela? Então isso é, sim, ao meu ver, uma ignorância. Mas como nós agora vivemos num mundo muito politicamente correto, que até está se tornando chato, né? Que tudo que a gente fala, a gente não pode mais ter senso crítico, não pode mais ter opinião. Tudo parece que ofende, né, as pessoas. E quando você fala isso, você critica isso, você é tido como um arrogante. Ainda temos que ouvir isso, que nós somos arrogantes. Mas, enfim. E do outro lado também, né, que os acadêmicos, né, radicais, que são minoria, né, mas infelizmente ainda existem, né, por aí, espalhados por aí. Uma elite muito, essa sim, né, ao meu ver, arrogante, né, pedante ao extremo, né, que diminui muito não só a música popular, a cultura popular, né, em geral, que a despreza, né, muitas vezes até humilha, né, os artistas, né, populares, né, os rebaixam, né, tratam essa cultura de maneira muitas vezes até pejorativa, né, muitas vezes até ofensiva. Certa vez eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e me deparei com uma chamada de um vídeo que me chamou a atenção, que era um, 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 um rapaz acadêmico, né? Que ele tinha um canal que ele falava de artes, né? E ele falava de todas as artes em geral, né? Mas principalmente de música. E era um canal religioso, né? Por isso que eu já falei, né, no outro vídeo, né? Que isso que é mais curioso, né? O pessoal que mais tem preconceito é o pessoal religioso. É um canal católico. E aí ele fez um vídeo falando claramente, ele estava tratando os músicos populares de músicos pseudo-artistas, né, ou pseudo-músicos.
ele generalizava, né? Falando que os músicos populares são analfabetos. No vídeo ele deixa claro isso. Eu nem cito o nome, nem lembro, né? Nem mais o nome desse indivíduo, né? E nem do canal dele. Mas aquilo me deixou revoltado, né? Ele se referir aos músicos populares como analfabetos, né? É triste, né? Isso, esse preconceito, né? Então as duas áreas, né? Me revoltam, porque eu não consigo ser assim. É curioso isso, né? Eu não sei, não entendo. Eu tenho amor por música, né? Prefiro até falar amor, né? Porque paixão, né? Às vezes a gente fala muito a palavra paixão, né? Paixão é uma coisa mais doentia, né? No caso, né? Paixão já vai pro lado de algo mais que poderia ser até considerado quase uma patologia, né? Uma obsessão, até um tipo de fanatismo, né? Que não é legal. Então eu prefiro falar amor, porque o amor é uma coisa mais equilibrada, né? Segura, sem fanatismo, né? O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho amor por música. É a arte que eu mais amo, está em primeiro lugar para mim, mesmo ela sendo duvidosa, como eu já naquele vídeo que eu já fiz, né? Falando sobre o Abu Janra, né? Que dizia isso, né? Que a música é uma arte duvidosa, mas mesmo assim, ela ainda é para mim a minha arte favorita. E aí é que tá sem essa coisa da obsessão e do fanatismo, né? Um exemplo é que, por mais que eu ame música, há momentos em que eu não quero ouvir música nenhuma. Há momentos que, mesmo se colocassem a música mais bela, mais criativa, mais interessante do mundo, se colocasse ali, iria me incomodar. Há momentos que eu quero silêncio, eu preciso do silêncio. E também eu não consigo. Tem pessoas que tudo que ele vai fazer, ele precisa de uma trilha sonora, ele coloca uma trilha sonora de fundo. E aí que eu falo, né, daquela coisa doentia. Isso não é apreciar a música de verdade, né? Isso é um tipo de doença, né? Tudo que você vai fazer, tem pessoas que até na hora que ele vai tomar banho, ele precisa levar alguma caixinha de música, alguma coisa pro banheiro até. E eu, sinceramente, não consigo ser assim, não. Aí eu lembrei uma vez também que é do grande maestro Júlio Medalha, né? Aprendi muita coisa com ele, né? Um, um cara muito inteligente, né? E um cara que esse tipo de personalidade como ele faz falta, né? Hoje em dia, né? Tinha a língua afiada, né? Que tinha... Ele questionava, ele tocava o dedo na ferida, né? Ele criticava muito a qualidade da música atual, né? E incomodava muita gente, né? Mas ele sempre fazia isso com inteligência, né? Mas uma vez ele falou, perguntaram para ele do quanto que ele tinha paixão por música, e ele falou que é tão intensa, né? A minha paixão por música que eu queria dormir, queria que tivesse uma orquestra sinfônica tocando na hora do meu sono. E aí eu pensei, com todo respeito ao maestro, e eu também tenho muito amor por música, mas não chega tanto assim também não. Na hora de dormir eu quero silêncio, eu quero dormir. Aí até uma flauta, uma harpa vai me incomodar. Hora de dormir, eu só quero dormir, eu quero silêncio. E de preferência a luz apagada, né?
Então é isso. Então eu prefiro até falar a palavra amor, né? Que a gente ama e não paixão, né? Paixão virou até uma coisa, ficou banalizado, né? E é algo que dá uma certa ansiedade na pessoa que não é muito legal isso, né? Há tudo na vida que tem o seu momento, né? E a música, ela não pode também ser banalizada. Tem música que tem que ter aquele seu horário, aquele seu espaço para aquilo, né? Imagine a gente ouvir, por exemplo, uma sinfonia de Mahler, por exemplo, sinfonias dele que são longas, enormes. Tem algumas que chegam a, a durar quase 2 horas, né? De duração. Como é que você vai ouvir isso de maneira aleatória, qualquer momento, qualquer horário, qualquer dia, eu vou lá e vou ouvir isso aqui, vou... Não. E aí fica uma coisa até banal, né? Banalizando até a música, né? Não tem muito... Então tem que ter um dia para aquilo. Então eu estabeleço, né? Dia. Então tem um dia que, principalmente no domingo, né? De manhã ali, é o dia que eu escolhi para ouvir música de maneira mais temática, de maneira mais com uma coerência ali, com critérios, de maneira totalmente mais artística ali, que aí eu vou ouvir aquela música, né? E eu não vou ficar fazendo nada com nenhuma outra coisa, eu vou me dedicar a prestar atenção nela, apreciar ela. É aquele momento ali, né? E aí todo dia, é claro, a gente ouve, mas existe aquele momento, que é um momento mais especial, que aí a gente vai ouvir ela da maneira como ela tem que ser ouvida, né? Você prestar atenção nela, você parar, deixar tudo que você está fazendo e ouvir ela, né? E é aí aquele momento de ouvir a música. E aí sim, aí a gente pode ouvir aquela música mais complicada também, aquela música bem mais elaborada, mais complexa e cheia de nuances, de muitos detalhes. Ali, porque ali é o momento para isso, né? E, então a gente tem que ter esse cuidado. E ao mesmo tempo, a gente também tem que ter o momento também de relaxamento, o momento também de ouvir música também, apenas como entretenimento, que é uma coisa que também eu estou cada vez mais aprendendo isso, né? Que a gente precisa também tirar pelo menos algumas horas, algum dia ali, para ouvir música apenas para se entreter, ouvir, digamos assim, música pop, coisas assim, simples, né? Sem complexidade ali, para descontrair. Então aí, às vezes, até no próprio domingo mesmo, né? Aí de manhã eu ouço a música de maneira profunda, de maneira séria ali, né? E aí depois de tardezinha e de noite, no domingo, aí eu fico com fone de ouvido ali no Spotify ouvindo as minhas playlists ali de música pop ali, principalmente aquelas lá dos anos 70 e 80, né? Que a música pop ainda era mais interessante, né? Tinha mais qualidade ali, que depois ali no meados dos anos 90 para cá começou a cair muito, né? A qualidade dela. E ela começou a ficar cada vez menos melódica e cada vez mais bate-estaca ali, né? E muito repetitiva demais, né?
Então é isso. Mas eu queria devagar aqui essas diferenças, e aí eu chego nesse ponto que eu queria chegar. Por exemplo, o que a música clássica, a música mais formal, ela tem, e aí você só vai encontrar nela. E aí na música popular a gente não tem isso, né? Por exemplo, é que na música clássica você tem uma estrutura ali, de um estudo ali do contraponto, né? Que isso possibilita você chegar, o compositor, né? Ele chegar a explorar detalhes de tudo quanto é instrumento, né? E detalhes completos de uma orquestra sinfônica. E aí ele vai explorar isso, porque ele tem aquela formação, né? E ele escreve, né? Já domina a escrita, né? Musical. Então, por exemplo, quando queremos explorar no sentido auditivo, músicas que passam a ideia de uma paisagem musical, né? Que a gente quer sentir o vento, quer sentir o mar, quer sentir as montanhas, a natureza, ou até aquela coisa mais caótica da urbana, né? Os sons ali, maquinários, o caos ali das metrópoles, e até o som talvez até mais perturbador, aquela coisa mais da angústia do ser humano, explorar isso. E aí, isso só é possível na linguagem da música clássica, porque aí você vai explorar essa ideia do contraponto ali, da escrita, e de todo o estudo, né, de cada instrumento, o estudo assim bem aprofundado. E isso vai proporcionar timbres, sons que vão chegar a essa possibilidade de uma imitação da realidade ali, né? Essa coisa da paisagem, né? Essa coisa também do emocional, da angústia, né, do ser humano, da tristeza, da melancolia, e ao mesmo tempo também da alegria também, até da irreverência em alguns momentos, né? E aí a gente consegue isso através da linguagem da música clássica. E aí na música popular isso já é muito mais complicado, porque a não ser quando a música popular ela vai para um lado mais experimental. Mas ainda assim ela não consegue, né, atingir esse clímax mais completo, né, que a gente encontra na linguagem da música clássica. Aí no caso da música popular ela tem outro sentido. E aí que é o sentido mais direto, né? E aí, no caso aí, mais até da música cancioneira, né? Que a letra também é muito forte, né? A importância da letra, da poética ali, né? E muitas vezes aquela letra e aquela poética vai cumprir, vai preencher, né? Essa parte, né? Que
a música popular não pode proporcionar tecnicamente, que só a gente vai conseguir explorar isso na música clássica. Então tem isso. E na música clássica também tem uma outra diferença, que é que o compositor, ele escreve, digamos assim, para um instrumento. Vamos supor que ele vai compor um concerto de um instrumento solista. Pode ser piano, pode ser até clarinete, pode ser violino, flauta, seja lá instrumento que for, violão. E aí ele vai escrever para aquele instrumento em especial, solista, ele vai explorar ao máximo aquele instrumento, ele vai escrever partes isoladas ali, só para aquele instrumento. Então vai ter todo um estudo, né? Vai ter toda uma dedicação técnica de uma escrita musical só para aquele instrumento, bem aprofundada ali. E na música popular, isso não acontece. Mesmo na música popular, digamos, instrumental, né? Porque na música popular, o próprio compositor, geralmente, na maioria das vezes, ele já está tocando aquele instrumento e a preocupação dele está na composição dos temas em geral, né? E ele já domina aquele instrumento, né, que ele toca. Então ele já não tem ele não tem essa preocupação em explorar aquele instrumento, porque ele já toca muito bem, virtuosisticamente e até intuitivamente aquele instrumento. Então não tem essa preocupação. E muito menos na música cantada, né, na música cancioneira popular. Que aí é que não vai ter mesmo essa preocupação, porque aí a preocupação vai estar com a melodia, com o tema melódico, né? E às vezes até o refrão, né? Que na maioria das vezes vai ter um refrão, e também na letra. Vai ter essa preocupação com a poesia, né? Com a poética da letra. Que são essas diferenças, né? Aí, outra diferença, e aí também é um ponto também que é uma coisa que a gente não vai encontrar na música clássica. Aí vem também o lado, por isso que eu falo da importância das duas linguagens. A música clássica, você não vai encontrar isso, que é aquela coisa do improviso, do lado intuitivo. Aí você só vai encontrar isso no jazz e na música popular. A música clássica, até é verdade, teve uma época bem distante, principalmente no barroco, né, que havia sim o improviso. Havia os músicos que improvisavam. Mas isso é de uma época muito distante, ainda no barroco, que a música ainda estava se desenvolvendo, a música escrita. Ela ainda estava no processo de um desenvolvimento, né? Ela ainda não estava totalmente completa nesse sentido, né? Do estudo técnico, né? E da escrita. Então, os músicos também ainda tocavam de maneira também intuitiva e improvisavam. Só que com o tempo, por causa do desenvolvimento do estudo da escrita da música clássica, o contraponto, aquela coisa toda, isso foi se perdendo. Então essa coisa do improviso foi cada vez se deixando mais de lado. E aí depois veio o classicismo, o romantismo, principalmente no romantismo ali já na era moderna,
você... Aí aquilo acabou, ninguém nem se imaginava algum compositor ou algum instrumentista, intérprete, improvisando. Até por causa da tradição, né? Rígida, né? Da música clássica de se respeitar a partitura, né? Que não pode ser alterado nada. No máximo uma cadência, né? Chamada cadência, né? Que aí é outra coisa, né? Que é uma coisa também mais padronizada, né? Da cadência ali. Todo músico, instrumentista faz, né? Em concertos, em recitais ali. Mas não é nem bem um improviso ali, né? E aí essa parte que aí a gente só encontra na música popular e no jazz, né? Principalmente no jazz, a coisa do improviso. E aí aparece também aquela coisa de músicos que eles tocam jazz e têm formação acadêmica bem graduada e também tocam música clássica. E aí, o que acontece? Esses músicos acabam se tornando muito mais interessantes do que os chamados concertistas. Os músicos clássicos que só tocam o repertório clássico, né? E são intérpretes, né? Não compõem. E, geralmente, na sua maioria, tocam sempre com a partitura. Eles não conseguem executar um concerto ali, nem recitais sem a partitura. Alguns tocam de memória, é verdade. O grande, saudoso Nelson Freire, né? Aqui do Brasil, ele era um dos poucos músicos, né, concertistas, que ele conseguia tocar de memória. Alguns concertos. Mas a maioria não consegue. E aí o que acontece? Aí certos músicos acabam sendo músicos muito mais ricos e até tecnicamente muito mais interessantes nesse ponto, né? Como, por exemplo, se a gente pode citar pianistas como, por exemplo, o Keith Jarrett, o Chick Corea. Por quê? Porque eles são capazes de tocar, ou eram, né? No caso, o Corea já se foi, e o Jarrett se aposentou, infelizmente, né? Por causa de uma doença na coluna dele, não consegue mais tocar piano. Mas na época que eles tocavam, eles tocavam, eram capazes de tocar concertos complicadíssimos de grandes compositores clássicos inteiros, respeitando totalmente a partitura. Mas aí é que tá. Eles tocavam também a música informal e improvisando. Eram grandes improvisadores, os dois. No caso, eram grandes jazzistas, né? Também. E aí, digamos que mais de 90% dos pianistas concertistas, né, clássicos, eles não sabem improvisar. Então, se você tira a partitura ali e manda eles improvisar, eles não sabem, não vai sair nada ali. Eles não têm esse lado intuitivo. E além do mais, esses pianistas que eu citei, eles eram compositores, eles compunham. E aí, se você pega um concertista clássico, ele não compõe, ele não é compositor, ele é intérprete, ele só interpreta. Ou seja, então, no caso, músicos que são mais da área mais informal ou não acadêmica, acabam sendo músicos mais ricos
assim, no sentido amplo da música, e mais interessantes nesse ponto, porque eles são bem mais completos. Curioso isso. Porque eles tocam tanto a música totalmente formal, respeitando a partitura, e eles tocam a música totalmente improvisada ali. E com muita técnica e virtuosismo. E ainda, e além disso tudo, são compositores, e grandes compositores. São grandes intérpretes, instrumentistas, dominam os seus instrumentos e também são grandes compositores. Então é curioso isso, né? E aí nós temos também uma coisa também da música popular, que aí na música clássica não tem, e nós nunca vamos encontrar isso, que são artistas, digamos, até performáticos, ou artistas que têm uma poética, uma coisa muito direta, espontânea, né? E criativa deles, que a gente só vai encontrar na música popular. Na música clássica, isso não vai ser possível. Nunca. E aí eu posso citar dois grandes artistas, né, na música popular, que eles são únicos. Um já se foi, né? São muito originais. E aí a gente só... Eles só... Isso que eles faziam e fazem, ou fazem até hoje, só é possível porque eles fazem música popular. E não existe isso. Nunca a gente vai encontrar isso que eles faziam ou fazem na música clássica. É uma coisa totalmente ligada à linguagem da música popular. Aí, um exemplo, o Luiz Melodia, grande cantor, compositor já falecido. O Luiz Melodia, um artista incrível, tem uma discografia assim maravilhosa, discos maravilhosos. Ele fazia uma mistura ali, samba, blues, MPB ali, alguma coisa também até meio jazzística, às vezes até salsa, músicas caribenhas ali. Ele fazia uma mistura, black music também, e colocava uma identidade que só ele tinha, uma coisa espontânea dele, né? Uma poética também, né? Que ele tinha. E até o lado performático dele, né? Então, isso daí, um artista, sim, você só encontra na música popular. Daí a importância dela. Porque a gente precisa de artistas assim também. Artistas que se comunicam de maneira mais direta e espontânea, e ao mesmo tempo eles têm uma originalidade, uma criatividade, uma poética, né? Um grande talento, né? E um outro exemplo, um outro artista completamente diferente do Luiz Melodia, de outra área, o Peter Gabriel. Grande cantor, compositor, né? Um artista multimídia, e sempre foi performático. Ele sempre foi um cara performático. Então, essa coisa também experimental, que ele sempre teve, né? E muito interessante porque ele trabalhou com elementos até pop, né? Somente na sua carreira solo, ali em algum momento, mas sempre com a preocupação experimental. Aquela coisa da influência da música étnica, da chamada world music, e aquela coisa teatral, né?
que ele sempre teve de se fantasiar, de maquiagem, e sempre de uma maneira poética, né? Com lógica, né? Ali, não essa coisa banal, né? Que é bom a gente diferenciar, né? Porque existem esses artistas que trabalhavam com isso, mas de maneira banal, né? Que não tinha nenhum sentido poético, nada, apenas para chocar. Como a gente pode citar aquele Alice Cooper que fazia isso, e agora mais recentemente a gente tinha o Ozzy Osbourne, né? Aquele roqueiro que faleceu recentemente, né? Que ele fazia aquelas coisas lá de terror ali. E mais recentemente essa cantora Lady Gaga, né? Também, que faz isso. Mas só que aí de uma maneira banal. Com todo respeito ao pessoal que gosta deles, né? E aí não estou aqui também fazendo juízo de valor do que eles faziam, da qualidade da música deles ou não. Não é isso. Mas o lado performático deles não tinha nenhum sentido poético, nenhuma coerência com alguma temática ali, né? Era uma coisa totalmente aleatória e banal. Só para chocar, não tem algo até fútil, né? Nesse sentido, né? Mas no caso do Peter Gabriel, não. O Peter Gabriel, ele tinha essa coisa desde a época que ele era vocalista da banda Genesis, né? Que era essa coisa dele pegar um tema, né? E um tema de profundidade ali. Né? Ele pegava às vezes coisas de literatura ou coisas que faziam críticas à sociedade contemporânea ali, e ele se fantasiava de algum personagem ali e fazia aquela teatralidade, aquela coisa performática, que depois ele continuou também na sua carreira solo, também com isso. Depois atingiu o mainstream, né? Numa determinada época, por pressão da gravadora, que queria que os discos dele vendessem, né? E mesmo ele fazendo muito sucesso, né? Ali num certo momento, ali nos anos 80, depois ele se distanciou. Ele fugiu disso, né? Exatamente porque ele sempre teve essa preocupação artística, né? Ele nunca quis fazer algo que fosse banal, que fosse algo apenas por uma moda passageira, por uma coisa ali do momento ali, né? Não, ele sempre buscou algum tipo de profundidade artística. Ainda que de maneira, algumas vezes, né? Na sua carreira solo, indo até para uma sonoridade mais pop, né? Em alguns momentos, mas ainda assim ele sempre foi um cara vanguardista, né? Um cara da vanguarda. Então esses artistas, esses dois artistas, né? Que eu citei aí, o Luiz Melodia e o Peter Gabriel, dois grandes artistas que você só encontra esses artistas assim como eles, tão ricos, né, de um talento, de uma criatividade, de uma originalidade na música popular. E aí a música clássica é outra coisa. E aí a música clássica, ela não tem isso. Aí na música clássica, a força dela está na expressividade da composição mesmo, né? Então aí o que vai ser a força motora mesmo, né, ali vai ser a importância e a expressividade das composições de maneira ali ligadas a um conjunto de fatores ali, né? Que vai proporcionar. Ele vai precisar ali de
esse conjunto de fatores para expressar ali, né, a sua arte. E sempre vai ser uma coisa em que o compositor, né, ele vai ficar sempre ali de maneira mais discreta. Ele não vai ter uma exposição ou algo mais direto, né, do seu visual, da sua pessoa ali, né? E isso acontece até com compositores mais radicais, né? Compositores bem mais vanguardistas, né? Como Stravinsky, por exemplo, Bela Bartok, que mesmo eles sempre tinham aquela imagem mais formal ali, né? Alinhados ali, com terno, gravata ali, né? E aí as suas composições é que vão executadas ali, né? Por vários músicos ali, ou algum solista ali, é que vão ter um impacto, né? E não eles atuando ali, né? Eles mesmos atuando, né? Então essa que é também uma das diferenças. E voltando também à música popular, uma coisa muito importante também, e aí também a música clássica não tem isso, que é a sua espontaneidade e a sua democratização. Um exemplo, ninguém precisa ser um músico de formação, estudar, para simplesmente ter vontade de cantar uma música ou tocar um instrumento de maneira até recreativa só. Isso faz bem até para a saúde, até uma terapia, né? Então, por exemplo, de repente alguém tem em casa um violão e ele não tem interesse em se tornar um instrumentista sério ali, se formar, se graduar ali no instrumento. Não, ele quer só de vez em quando tocar uma canção, ele pegar o instrumento, rasguear e cantar uma canção. É simplesmente isso. Então ali ele aprende um rasgueado, algumas cifras, né, ali também, e também de ouvido, né? Muita gente tem facilidade, né, de aprender de ouvido. E aí aprende alguns acordes e ele já consegue tocar, fazer um rasgueado ali e ele entoar uma canção ali. Ele tem vontade de cantar simplesmente. E não precisa também ter uma bela voz também, né? É simplesmente uma descontração ali, né? Essa comunicação direta, né? E isso a música clássica não tem. Que aí a música clássica, você precisa da técnica, do desenvolvimento ali, da escrita, tudo, para você compor a música, aquela música, né? Ela não tem essa espontaneidade. E aí também a importância da música popular também nesse sentido, que é aquela coisa de se expressar de maneira mais direta, que é uma coisa muito importante, importantíssima também, sempre foi. Você quer falar de alguma coisa, você, às vezes uma coisa até simplesmente você quer expressar aquilo que você está sentindo. Às vezes até um sentimento, né? Um amor. Você, por exemplo, está apaixonado por aquela moça e você quer expressar isso. Aí você faz uma canção de amor e você diz, né, o quanto você ama e você faz um poema, né, inspirado naquela mulher que você se apaixonou ali.
Ou você quer homenagear alguém também, você quer fazer uma homenagem a algum amigo ou alguém especial que você teve, aconteceu algo muito especial na sua vida com aquela pessoa, e você vai falar dela, às vezes de maneira meio até disfarçada ali, né? Não muito explícita, mas você, até metaforicamente, você vai expressar isso. E na poética, né? E falar dos problemas da sociedade contemporânea. Então, essa coisa direta, né? Principalmente da letra, né? Da importância da letra, você só vai ter na música popular cancioneira. E aí, a importância dela, né? Aí tem gente que vai falar, ué, mas na música clássica você pode também fazer, você pode escrever uma ópera, né? E aí você coloca a letra ali. Mas não é a mesma coisa, né? Porque até na ópera, as óperas, em sua grande maioria, elas são cantadas ou em italiano ou em alemão. A grande maioria delas. E mesmo se for uma ópera brasileira, se ela for cantada em português, ela vai ter aqueles estereótipos, aquela padronização, né, do canto, né, italiano ou alemão. Então, muita gente não vai nem entender ali, porque ela vai ser cantada daquela forma, né? Como existe, por exemplo, tem uma sinfonia do Villa-Lobos, né? Belíssima, a Ameríndia, né? Que tem aquela parte cantada, né? E tem uma parte ali operística ali, cantada, que é cantada em português, mas só que é mais difícil entender o que eles estão falando ali, porque a padronização é do canto italiano ou alemão ali. E aí fica difícil a compreensão, né? E além disso, não é canção, né? Porque eu falo daquela coisa da canção, daquela coisa direta, espontânea, né? De uma coisa bem mais acessível, né? Que vai atingir um público bem amplo ali. E com uma melodia mais simples, mais direta, né? Espontânea, né? E que vai falar de maneira clara ali, né? Objetiva, clara, e todo mundo vai entender, vai compreender. Até porque vai estar sendo cantado de maneira totalmente livre, né? E espontânea, sem nenhuma padronização ligada a algum tipo de cânone ou técnica formal. Então, é essa que é a diferença, né? E então nós precisamos das duas linguagens. Também o que seria, né, somente das trilhas de cinema, né? Se não fosse a música clássica, né, também. Porque as grandes trilhas de cinema instrumentais, né, somente as orquestrais, elas têm muito da música clássica. E muitas já são consideradas até música clássica. Já. E então é isso que é o grande barato, né? A importância dessas duas linguagens, né? E isso eu não consigo imaginar não existir essas duas linguagens, né? Se existisse só uma delas, né? Uma abraça a outra, né? Muitas vezes elas se unem. E aí também aí aparece aquela coisa da fronteira, né? Que é também algo muito legal, que é a música de fronteira, que ela fica ali, né? Músicas que até não dá para definir, né? Que é quando a gente ouve se aquilo é música clássica ou se aquilo é música popular. Não tem até músicos ali que não dá. Certas obras ali do Piazzolla, do Egberto Gismonti ali, né?
E a gente mencionou ali o Keith Jarrett, né? Tem algumas coisas dele ali, né? Que também não tem definição, né? O que é isso? É música clássica? É jazz? É música popular? Ela fica ali, na fronteira, né? Das duas linguagens. Então é isso, eu fico por aqui, finalizando, né? Agora sim, essa terceira e última parte, né? Das diferenças da música clássica e da música popular. Até o próximo vídeo.